Foi permitido que brilhasse sobre o rei Nabucodonosor luz direta do céu, e por pouco tempo ele foi influenciado pelo temor de Deus. Mas uns poucos anos de prosperidade encheram-lhe o coração de orgulho, e ele esqueceu o conhecimento do Deus vivo. Tornou-se para sua adoração de ídolos, com zelo e beatice aumentados. As palavras "Tu és a cabeça de ouro" tinham feito profunda impressão no espírito do rei. Os sábios do seu reino, tirando vantagem disto e do seu retorno à idolatria, propuseram-lhe que fizesse uma imagem semelhante àquela vista em sonhos, e erguesse em seu lugar onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro, que tinha sido interpretada como representando o seu reino. A adoração desta imagem havia sido sugerida pelos sábios de Babilônia, a fim de fazerem com que os jovens hebreus tivessem que tomar parte em seu culto idólatra. Eles eram bons cantores, e os caldeus queriam que se esquecessem de seu Deus e aceitassem a prática da adoração aos seus deuses babilônicos. Lisonjeado com a aduladora sugestão, ele se determinou levá-la a efeito, indo mesmo além. Em lugar de reproduzir a imagem como tinha visto, ele excederia o original. Sua imaginação não seria desigual em valor da cabeça aos pés, mas seria inteiramente de ouro, símbolo que representava a Babilônia como um reino eterno, indestrutível, todo-poderoso, que haveria de quebrar em pedaços todos os outros reinos, permanecendo para sempre. Esta estátua era de cerca de 30 metros de altura por 3 de largura, e aos olhos daquele povo idólatra, ela apresentava aparência muito imponente e majestosa. Em vão foram as ameaças do rei. Ele não pôde remover estes nobres homens de sua fidelidade ao grande governador das nações. Eles haviam aprendido da história de seus pais, que desobediência a Deus significava desonra, desastre e ruína, que o temor do Senhor não é somente o princípio da sabedoria, mas o fundamento de toda verdadeira prosperidade. O orgulhoso monarca está cercado por seus grandes, os auxiliares do governo, e pelo exército que conquistou nações, e todos se unem em aplaudi-lo, como tendo sabedoria e poder dos deuses. No meio desta imponente exibição estão os 3 hebreus firmes em sua recusa quanto a obedecer ao decreto do rei. Haviam sido obedientes às leis de Babilônia, mas não se desviaram um fio de cabelo do dever para com o seu Criador. Quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos de Babilônia. Quando o rei viu que a sua vontade não foi recebida como a de Deus, se encheu de fúria, e o aspecto de seu rosto se transformou contra esses homens. Atributos satânicos fizeram o seu semblante parecer como de um demônio, e com toda a força que pôde reunir, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que atassem os jovens e os lançassem na fornalha. Em seu admirável livramento, foram exibidos perante aquela vasta multidão o poder e a majestade de Deus. O próprio Jesus se colocou ao seu lado na fornalha ardente, e pela glória de sua presença, convenceu o orgulhoso rei de Babilônia de que não poderia ser outro, senão o Filho de Deus. E eles obedeceram, apresentando-se ilesos perante aquela vasta multidão, não tendo nem mesmo o cheiro de fogo sobre suas vestes. Este milagre operou uma admirável mudança na mente do povo. A grande imagem de ouro, levantada com tanta pompa, foi esquecida. Os nobres hebreus não podiam ser consumidos, porque a sombra do 4º homem, o Filho de Deus, estava com eles. Assim, no dia da vinda do Senhor, fumaça e fogo serão impotentes para prejudicar os justos. Aqueles que estão unidos com o Senhor escaparão sem danos. Terremotos, furacões, chama e dilúvio não podem prejudicar aqueles que estão preparados para encontrar seu Salvador em paz. Como sabia o rei pagão a que era semelhante o Filho do Homem? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança em Babilônia tinham representado a verdade diante dele, na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão de sua fé, tinham-na dado sem hesitação. Clara e singelamente tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhe estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Era correta fazer a confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal.
Deus jamais compele o homem à obediência. A todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. O governo de Deus não é, como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega, um domínio irrazoável. Ele apela para o intelecto e a consciência. Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e susterá. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte.